paz do Senhor, irmãos. Amém. E em breve iremos dar início ao nosso culto nesta manhã, mas queremos saudar a todos os irmãos e também àqueles que hoje não podem estar presencialmente connosco, mas estamos a acompanhar pelo Facebook. Então, para todos eles, a paz do Senhor e que Deus ricamente os abençoe. E os outros irmãos que não podem estar connosco hoje, como já disse há pouco, quando terminamos o nosso momento de oração, foi que são assuntos privados e particulares de cada irmão, portanto não há gravidade de saúde. Oramos só e lembramos a saúde do nosso irmão Luís Galrão, a irmã Josefina também, que Deus continue a ajudar estes irmãos na sua recuperação, e os outros irmãos, graças a Deus, estão bem. Mas hoje alguns não podem estar connosco por motivos privados e particulares, mas graças a Deus estamos hoje aqui, mesmo com este friozinho, não é? Mas o que é assim, frio lá fora, mas com o Espírito de Deus quentinhos cá dentro, amém? Amém. Então, irmãos, fiquemos de pé, por favor, só para pedir a bênção de Deus. Já tivemos momentos de oração nesta manhã, mas queremos orar ao Senhor para que Deus possa abençoar a cada um de nós neste momento, amém? Querido Pai Celestial, é com alegria e prazer que estamos neste lugar. Senhor, obrigado pelos irmãos que têm chegado neste dia tão frio, mas obrigado, Senhor, porque como temos dito, Senhor, contigo estamos bem quentes no interior, na nossa vida, porque Tu és aquele ânimo, força, coragem, calor que nós sentimos dentro de nós para continuar nesta caminhada espiritual. Nesta manhã, mais uma vez mais, lembramos os nossos queridos irmãos que por motivos de saúde não podem estar connosco, como o irmão Luís Galrão, a irmã Leonor, a irmã Josefina, o Senhor, e os outros irmãos que privadamente e particularmente têm os seus atividades neste dia. O Senhor guarda e protege cada um, Senhor. Lembramos também a irmã Marta Soares pela sua saúde também, que não está bem hoje, ó Senhor. Deus ajuda a tua serva em recuperação, e como temos dito também, oramos pelo Sam, pela Eli, que estão no seu convívio espiritual também, ó Deus, guarda e protege-os, e cada irmão nesta manhã que estamos aqui, Senhor, abençoa a cada um de nós, fala ao nosso coração, orienta, dirige, e que tudo aqui que nós vamos realizar nesta manhã seja para a nossa edificação espiritual, mas muito também para a tua honra, para a tua glória, porque tu és digno de toda a honra e toda a glória, e é no teu nome, em nome de Jesus Cristo, que entregamos tudo isto aos teus cuidados, Pai, em nome de Jesus, e todos juntos podemos dizer amém, amém. Então que Deus abençoe. Faz favor. Aleluia. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Este povo diz, Ele é o Rei, e realmente nós sabemos que o nosso Deus é Rei, Rei sobre as nações, Rei sobre tudo, não é assim? E aqueles que o aceitaram, Ele é Rei das nossas vidas. Amém? Aleluia. Então, vamos honrar e glorificar este Rei poderoso, nosso Deus. Amém? Aleluia. Rei infinito em poder, Ele é o Rei dos céus. Serei para Ele servo fiel, pois seu amor me comprou. Ele é o Rei, confessa meu ser, Ele é o Rei dos céus. Minha vida rende aos seus pés, Ele é Rei sobre o meu coração. Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da minha vida. Ele é o Rei, Ele é o Rei, reina com autoridade. Seu reino eterno é, seu trono é o céu. Ele é o Rei que vem para seu povo cantar. Ele é o Rei infinito em poder, Ele é o Rei do céu. Serei para Ele
sempre fiel, pois com seu amor me comprou. Ele é o rei, ele confessa meu ser. Ele é o rei dos séculos. Minha vida eu rendo aos seus pés. Ele é rei sobre o meu coração. Seja o nome do Senhor, amém? Rei dos reis e Senhor dos senhores, aleluia. Louvado seja o nosso Deus, amém? Aleluia. Viemos, Senhor, diante da tua presença para te adorar, Pai Santo, aleluia. Para declarar que tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores, aleluia. Glória. Ante ti, Senhor, para adorar-te, para exaltar-te, meu Rei. Viemos ante ti, Senhor, a tributar-te toda a glória, meu Deus. Viemos ante ti, Senhor, para adorar-te, para exaltar-te, meu Rei. Viemos ante ti, Senhor, a tributar-te toda a glória, meu Deus. Melhor é tua presença do que a vida. Está rodeado da tua santidade e amor, tua presença.
presença é o melhor. Glória. 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 Glória, glória. Come before your presence, Lord, to adore you, to exalt you, my King. We come before your presence, Lord, to render all the glory, my God. Much better than life is your presence. It's a delight to behold your beauty, to be surrounded by your love and holiness. Lord, your presence is the best. Melhor é tua presença que vive, Senhor. É um deleite contemplar tua formosura. Está rodeado da tua santidade, amor. Tua presença é o melhor. Sim, meu Deus. Melhor é tua presença que a vida. É um deleite contemplar tua formosura. Está rodeado da tua santidade, amor. Tua presença é o melhor. Sim, meu Deus. Melhor é tua presença que a vida, Senhor. É um deleite contemplar tua formosura. Está rodeado da tua santidade, amor. Tua presença é o melhor. Tua presença é o melhor. Senhor, tua presença é o melhor. Glória. Santo. Glória. Santo. Glória. Santo. Senhor, oh poderoso Deus, a tua presença é o melhor lugar, a melhor coisa, Senhor, aleluia. Oh Senhor, porque é na tua presença, debaixo, Senhor, da tua proteção, Senhor, aleluia, que nós estamos bem, Senhor, aleluia, que nós somos protegidos, Senhor, que nós recebemos, Senhor, oh Senhor, da tua graça, do teu poder, Senhor, oh Senhor, das tuas bênçãos, Pai Santo, é na tua presença, Senhor, aleluia, é quando nós colocamos as nossas vidas diante das tuas mãos, Senhor, quando nós nos rendemos a ti, Senhor, quando nós, Senhor, dizemos não a minha vontade, mas a tua, Senhor, aleluia. Oh Senhor, pedimos agora, Senhor, que continues ministrando às nossas vidas, aos nossos corações, Senhor. Oh Senhor, que possamos receber a tua palavra, Senhor, que vai ser administrada, Senhor. Oh Senhor, com corações abertos, Senhor, com corações, Senhor, receptíveis, Senhor. Oh Senhor, para receber a tua palavra, Senhor, e praticá-la. Abençoa, Senhor, e unge o teu servo com poder e graça, Senhor, e que possamos sair repletos e cheios, Senhor, da tua presença, Senhor. Aleluia. Poderoso Deus, Senhor, desde já te agradecemos e pedimos que continues ministrando e abençoando o teu povo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Aleluia. Irmãos amados, vamos receber o certo Senhor Pastor João neste momento com a palavra. Amém? Podemos sentar-vos, irmãos. Glória, é bom estar na presença de Deus, amém? Amém. Melhor é a presença de Deus, não é? Do que outro lugar onde nós possamos estar, não é?
e para nós é um prazer e uma alegria estar aqui esta manhã e poder partilhar alguma coisa com os irmãos, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, e vamos, dentro do que é possível, continuar. E se os irmãos estão recordados, nós, desde o início deste ano, temos proposto partilhar convosco alguns pensamentos da parte de Deus, com o tema central de que como enfrentar os desafios da vida, não é? E nós sabemos, não é? E estamos agora a iniciar um novo ano, não é? E nós sabemos que vêm certamente muitos desafios à nossa vida, quer privados, particulares, quer também como desafios espirituais, e que Deus nos ajude a compreender e a percebermos como é que nós temos que enfrentar, não é? Com a ajuda de Deus, nós queremos vencer e ter momentos bem positivos na nossa vida, não é? E como os irmãos certamente ainda estão recordados, nós temos tido como base de exemplo de meditação José e Maria, não é? Os pais terrenos de Jesus, não é? E temos estado a analisar, e eu recordo, para depois dar o contexto da nossa meditação de hoje, é que vimos em primeiro lugar que Maria, não é? O primeiro comportamento que nós podemos realçar de uma boa forma positiva de enfrentarmos os desafios da vida foi com Maria, porque o grande desafio que Deus colocou diante de Maria foi ela ser a mãe, não é? Do corpo de Jesus, não é? E então este foi o grande desafio, e nós vimos, este é o comportamento correto, é que ela, em humildade, não é? Ela decidiu obedecer ao plano que Deus tinha para cada um de nós, não é? Por isso ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se a mim, não é? E vimos também que um outro comportamento que é importante na nossa vida, para além de estarmos humildes diante de Deus para obedecer à sua vontade, vimos em José que um outro comportamento correto para podermos positivamente vencer e enfrentar as adversidades da vida é ouvir a voz de Deus, não é? E qual era o desafio que José tinha na sua frente, não é? Aceitar Maria, não é? Uma mulher grávida, solteira, naquele momento ainda, não tinha casado, mas ela já estava grávida pela ação do Espírito Santo de Deus, e José tinha que enfrentar este grande desafio. E como é que ele o enfrentou? Ouvindo a voz de Deus. Amém. Por isso Deus disse, o anjo disse a José: não temas, não fiques perturbado, porque aquilo que está gerado em Maria é da ação pelo Espírito Santo de Deus. E ele, ouvindo, ele aceitou, e graças a Deus por estes dois grandes exemplos, não é? E eu estava a desafiar a cada um de nós, irmãos, nesta vida que estamos agora, não é? Que Deus nos ajude a ser humildes, ouvir a voz de Deus, não é? E hoje vamos partilhar um outro comportamento, um outro passo também muito importante para nós enfrentarmos os desafios da vida, que é a união. Amém. Irmãos, nós não podemos pensar ter sucesso nos desafios da nossa vida se nós não temos este espírito de união, não é? E isto, união porquê? Porque não a união, o que é que significa união? Significa um sentimento que harmoniza, que conjuga os esforços para nós alcançarmos um objetivo, não é? E, irmão, a união só é necessária e só é importante quando estamos a trabalhar em grupo, não é? Porque se nós somos pessoas individuais, nós não precisamos estar unidos com ninguém, porque somos nós. Mas nós, na nossa vida, estamos integrados num grupo. Amém. Quer no grupo da sociedade, quer no grupo do trabalho, quer no grupo da família, não é? Quer no grupo da igreja. Todos nós estamos integrados num grupo. Então é muito importante e fundamental nós percebermos que para avançarmos e enfrentarmos os desafios da vida, nós precisamos estar preparados para vivermos neste espírito de união. Amém? E o próprio José e Maria, este casal que Deus escolheu para ser os pais terrenos de Jesus, eles dão-nos um exemplo também nesta área de união e que é importante para nós vencermos, porque eles têm os desafios, e nós sabemos quais são os desafios, e já mencionei qual eram os desafios que José e Maria tinham diante deles, não é? E vamos ver então em Lucas, no capítulo 2 e no verso 1, um texto que nós temos ali para nós percebermos. É um texto bem conhecido, mas eu vou tentar ler porque
alguns irmãos têm aqui, mas os nossos irmãos e queridos que nos acompanham podem não ter a oportunidade de ler a palavra de Deus. E eu vou ler Lucas no capítulo 2 e no verso 1, diz assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. E agora vamos ao verso 3. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. E agora o verso 5 diz: a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Irmão, neste versículo, o que é que nós vemos? Vemos que o governador César Augusto, ele dá uma ordem para que todo o mundo fosse à sua cidade natal para fazeres, como nós normalmente um termo mais usual de hoje, fazer o censo, não é? Fazer os seus registros e etc. Irmãos, e José e Maria, eles residiam no norte, em Nazaré, mas eles eram natural de Belém, do sul. E então eles tinham que deslocar-se ali. Irmãos, e nós temos que entender, para perceber bem um bocadinho onde é que está a união neste casal, neste contexto. Porquê? Porque, irmãos, os quilómetros, não é? E não estou a dizer que seria no percurso correto, mas normalmente cerca de 150 quilómetros distanciava a Nazaré de Belém, o que seria mais ou menos uma viagem como daqui a Nova Iorque, não é? Mais ou menos, para os irmãos terem uma noção. Portanto, eles tinham que se deslocar ali de norte a sul para fazer o seu alistamento, não é? Irmãos, e pense nisto: Maria estava grávida e estava no fim do tempo, não é? Irmãos, e agora você pensa, o que é que seria normal se nós hoje fôssemos, se estivéssemos no lugar de José? Maria, José, Maria, tem paciência, tu vais ficar aqui, tu não precisas de fazer esta viagem, uma viagem longa, difícil, não é? Maria, fica aqui, não é? Ou então dizia assim: Maria, eu vou pedir para não ficar sozinha, que a tua mãe, os teus pais venham aqui, ou tu... Era ou não era? E Maria também dissesse assim: eu agora fazer esta viagem? Não, Senhor, eu vou ficar aqui. Não seria, num raciocínio normal, não seria isto assim? Mas o que é que diz a palavra de Deus? Diz que eles, os dois, foram. Mas você pode dizer: pastor, mas a Bíblia diz que ele tinha que nascer em Belém. Correto? Mas o ponto aqui que eu quero referir não é tanto o cumprimento da Bíblia, é a decisão dos dois estarem unidos neste projeto que Deus tinha para eles, não é? Maria podia ter dito: José, desculpa lá, mas eu assim nesta condição não vou. E se tivesse isso acontecido, eu pergunto aos irmãos: vocês creem ou não creem que a Bíblia tinha sido registado isto? Eu acho que sim, na minha visão, e por aquilo que eu conheço da Bíblia Sagrada, o Espírito Santo registra tudo. O que é muito bom e o que é menos bom, ele registra. E se isto tivesse acontecido uma desunião ali, o Espírito Santo tinha dito, até que nem que ele tivesse que depois intervir e tivesse dito, como disse a José: José, podia ter dito a Maria: Maria, não senhor, vocês têm que ir. Mas não aconteceu isto. Porquê? Porque havia união neste casal. Numa viagem tão dura, tão difícil, não é? De burrinho, a pé, lá iam eles, e foi. E é isto que eu gostaria de chamar a vossa atenção. Estes desafios da nossa vida. Muitas vezes, nós temos de estar conscientes. Precisamos estar unidos, juntos, não é? Seja na família, seja no trabalho, até seja realmente na igreja, que é onde nós queremos ter preocupação, é este. Temos que estar unidos, não é? Irmãos, e você veja que esta união que começou aqui, ela vai ser muito importante. E eu tenho mais 3 pontos para vos mostrar como a união deste casal foi fundamental para eles alcançarem os desafios que Deus tinha para eles. E este era o grande desafio, de eles serem os pais terrenos de Jesus. E eles vão encontrar vários desafios, mas todos eles vão ser vencidos porque eles estão unidos, irmãos, não é? Irmãos, e isto é muito importante, que nós percebamos que tem que existir união nas nossas vidas para que possamos atingir os objetivos, enfrentar os desafios que Deus tem para a nossa vida, irmãos, não é? A união, como nós sabemos, diz: a união faz
a força, não é? Irmãos, e quando nós somos, e repara aquilo, ligar um bocadinho aquilo que nós aprendemos a última vez, quando nós somos pessoas que ouvimos a voz de Deus, não há desunião. Podem dizer amém comigo? Amém. Quando nós somos pessoas que ouvimos a voz de Deus, nós temos este propósito de estar unidos, não é? Porque o Espírito de Deus trabalha no meio de todos. E se nós deixamos que o Espírito de Deus realmente trabalhe e fale a cada um de nós, o sentimento é o mesmo, porque não há divisão, não é? Então, irmãos, eu vou referir então os 3 pontos na vida deste casal para vocês verem a união que existia lá e, como eu disse a vocês, servir de exemplo para nós na nossa vida. Primeiro, a primeira adversidade que este casal encontra, não é? Para além da viagem difícil que foi chegar a Belém e não o encontrarem hospedagem. Não é? Não. E vamos outra vez nós colocarmos nós, hoje, naquele tempo. Vocês digam uma coisa, o que é que vocês acham? Quando chegaram lá, não encontraram a estalagem. O que é que era normal acontecer entre pessoas humanas, que é normal na natureza? Não é? Por exemplo, vamos começar por José. Estás a ver? Eu não te disse, se tu tivesses ficado lá com a tua mãe, nada disto tinha acontecido. Não é? Porquê? Porque nós tivemos que vir devagar. Nós não pudemos acompanhar o ritmo que devia. Tivemos que parar, porque tu estás grávida. E chegamos agora no Algarve, porque vieram os outros todos à nossa frente. E Maria, o que é que podia ter dito? Bem, eu bem te disse, se eu tivesse ficado lá, nada disso. Correto? Concordam comigo? Não. Seria ou não seria o que era normal nós hoje em dia reclamar ou agirmos? Seria, não é? Mas o que é que nós vemos aqui? Os dois, unidos, juntos, sem discussão, foram para uma estrebaria. Os dois. Era um lugar bom? Não era. Era um lugar acolhedor? Não era. Depois de uma viagem grande, ficar ali numa estrebaria, ali todos mal... Não, mas que Deus nos ajude. Qual eram os desafios deles? Era corresponder à vontade de Deus, certo? E eles não discutem. Estão unidos. Ali os dois numa estrebaria, né? Ser alimentados pelos animais, aquecidos pelos animais. Ora, mas que Deus nos ajude a entender estes grandes exemplos. Mas, não só aqui. Logo mais, Jesus nasceu, né? Uma alegria entre o casal. E qual será logo o pensamento deles? Vamos regressar. O menino nasceu. Nós até fomos surpreendidos. Nem temos a Maria como uma mãe podia ter dito, nem tenho aqui as roupinhas para o menino. Vamos rapidamente. E quando eles estão os dois prontos para avançar, o que é que acontece? O anjo de Deus chega a Maria e a José, chega a José, dirige a José e diz: José, não voltas para Nazaré, vai para o Egito. E aqueles dois, aquele casal, unidos, não discutem, não dizem assim, a Maria: José, olha, vai tu para o Egito, eu não há ali discussão, e vão os dois juntos para o Egito. E sabemos que não foi um dia nem 2. Irmãos, estamos a entender? Estamos a percebermos, como diz, meu Deus, como este tão casal não é um grande exemplo, não é? E nós vamos ver, e eu se calhar vou repetir isto para reforçar várias vezes, mas vejam como Deus escolhe as pessoas certas. E quando Deus escolheu Maria e José para ser os pais terrenos de Jesus, não foi por acaso. Foi porque Deus sabia que eles iam ser um exemplo para nos mostrar a nós, pelos desafios da vida, que nós temos que estar unidos. Não pode haver desunião, não podemos cada um puxar por si. Certamente, se hoje nós podíamos entender que qualquer de nós tinha a sua posição. Não, Senhor, vês isto, aconteceu por tua causa, tu é que és a culpada. Irmãos, e muitas vezes nós, no meio da igreja, do povo de Deus e na família, no trabalho, estamos sempre, às vezes, com uma vontade de culpar os outros, sempre a tentar nos defender a nós, quando no fim de contas, o sucesso qual é? Estarmos unidos. Irmãos, e vejam, eu não vou ler o texto, os irmãos conhecem, estava ali no capítulo 2 de Mateus, verso 14, diz que: e levantando-se José tomou o menino e a sua mãe de noite e foram para o Egito. Oh, irmãos, que Deus nos ajude a refletir na união deste casal. Irmãos, e vou dar um outro detalhe aqui muito importante nesta união deste casal. Sabem qual é? Foi a atitude de Maria em aceitar
e se submeter à liderança familiar. Submeter-se a José, o seu marido. Porquê é que eu digo isto? Porque não repare. Você pense e reflita comigo. A quem é que o anjo comunicou que Maria ia ser mãe de Jesus? Foi a Maria. Certo? Pronto. E a quem é que o anjo comunicou para Maria e José ir para o Egito? Foi a José. Agora pense você. Veja a beleza da união desta esposa com o marido. Que ela podia ter dito assim: para aí, José, não foi a mim que o anjo falou que eu ia ser mãe? Então é a mim que o anjo tem que falar para dizer para eu ir para o Egito. Foi a mim, é a mim que tem que ser. O Senhor tem que me revelar que eu tenho que ir. Deus tem que me revelar. Maria discute isto? Não. E porquê, irmãos? Porque quando Maria era solteira, era individual, o anjo dirigiu-se a ela. Mas depois que ela forma um casal, marido e mulher, Deus já começa a trabalhar na hierarquia que Deus determinou. E então não é com Maria que o anjo diz: Maria, vai para o Egito com José. Não, é a José. Que ele diz: José, pega Maria e um menino e vai para o Egito. Vamos, que Deus nos ajude a entender que Deus tem as suas hierarquias e que Deus respeita essas hierarquias e que nós temos que estar unidos neste sentido também, de respeitar aquilo que Deus determinou. E vemos tão bonito. Maria e José, não há discussão. E vão os dois, casal, com o bebê, para o Egito e estão ali 2, 3 anos. 3 anos pelo menos, porque o Herodes quis matar todos os meninos 3 anos para baixo. Eles estão eles no Egito. Até o momento que depois o anjo volta a dizer: José, regressa. Não é? Irmãos, que Deus nos ajude a entender esta verdade, não é? Nós não vemos aqui nenhuma perturbação, nem nenhuma guerra com Maria e José, mas uma união, que é isso que eu gostaria que vocês entendessem e pudéssemos ver nos nossos desafios da vida. Nós estamos todos aqui, uns porque fazemos parte de uma família, outros porque fazemos de um matrimónio, outros porque temos um trabalho, outros porque fazemos todos membros de uma igreja. Que Deus nos ajude, irmãos, a entendermos que nesta condição nós precisamos de ser o quê? Homens e mulheres de Deus prontos para vivermos em união, em unidade. Amém? Uma terceira nota também que eu queria dizer, é o terceiro ponto, também que mostra a união deste casal, foi 12 anos depois, já Jesus, tão jovenzinho, não é? E o que é que aconteceu? Eles, por norma, por normal, e não vamos no texto, os irmãos conhecem Lucas, já lá vamos, o que é que eles decidiram? Como todos, ir a Jerusalém para festejar a Páscoa. E no regresso, o que é que acontece? Eles vêm, cada um por seus grupos, se calhar os homens juntos, as senhoras juntos, vêm cada um todos com aquele grupo todo, e o José pensa, na sua opinião, que Jesus vem com Maria, e Maria pensa que Jesus vem com José. E cada um vai na sua coisa. Ao fim do dia, quando vão se juntar para dormir, Maria, José, onde é que está o menino? Jesus, onde é que veio Jesus? E vejam o verso, Lucas, irmão, por favor, 2:43 e a 45, ou talvez... Exato, o verso 45, irmão, eu penso que é... 2:45, eu penso que é... o outro, se calhar, deixa-me lá ver. Exatamente, é este mesmo. Não, o outro, irmão, não pode. Exato. E como não o encontrassem, o que é que diz lá o texto? Diz, voltaram. E o que é este voltaram? É singular ou plural? É plural. Os dois voltaram para Jerusalém em busca de Jesus. E o irmão, o verso 48, por favor, então. Vejam que agora eles chegam em Jerusalém, encontram Jesus, e o que é que diz o verso? E quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para connosco? E agora, leiam comigo, por favor, o resto. Eis que teu pai e eu, o que é que diz lá? Ansiosos te procuramos. Então, mais uma vez, vemos a união deste casal. Não é? Não sabem de Jesus, mas os dois juntos, unidos, voltam para trás, mudam os seus planos de regresso para vir ao encontro de Jesus.
estão preocupados, não sabem? Não há discussão. Mais uma vez, em nenhum caso, irmãos, se nós hoje fomos pensar, se calhar isto servia tudo para entre nós, família, ou sei lá, ser uma confusão logo, porque tu és assim, tu és uma descuidada, não tens cuidado e o menino devia estar contigo. Mas é este casal, juntos, veio, e quando ela encontra Jesus, oh Jesus, nós estamos preocupados, eu e o teu pai, voltamos, aqui estamos, irmão, que Deus nos ajude. Então, eu não sei se os irmãos estão a apanhar e a atingir o que eu quero partilhar connosco, não é? O grande exemplo de José e Maria como um casal, unidos, e assim eles estão a vencer estas adversidades, amém, irmão? Nós temos este exemplo para nós deste casal, marido e mulher, José e Maria, são um grande exemplo. Mas hoje, irmãos, o que é que nós somos? Nós hoje também fazemos parte de grupos, não é? Nós hoje fazemos parte do grupo da família, não é? Nós hoje fazemos parte de um grupo de trabalho, da igreja, nós fazemos parte de uma sociedade. Então, que Deus nos ajude a olhar para este casal, não é? E saber que nós também, nos desafios que Deus tem para nós, os desafios da vida que podem surgir, que nós precisamos estar preparados e prontos para enfrentar as lutas em união. Cada um a defender-se sozinho vai ser difícil, porque dizia lá o provérbio, na união faz a força, não é? Unidos, nós somos mais do que vencedores, não é? Porque estamos juntos, um ajuda, outro ajuda, e vamos os dois juntos. Então, irmãos, deixem-me agora, depois de passar este quadro do exemplo de Maria e José, deixem-me agora entrar um bocadinho para nós hoje. A importância da unidade. Irmão, nós precisamos de viver em união. Irmão, nós não podemos pensar que estamos aqui apenas e que vimos à igreja apenas para louvar a Deus, glória a Deus, cada um safa-se por si, desculpem a expressão. Não, irmãos, nós estamos aqui como uma igreja, um corpo, membros de um corpo, e este corpo precisa de estar unido. Nós, para vencermos, nós precisamos de estar unidos. É na combinação dos nossos esforços espirituais, não é, que nós vamos vencer. Porque nós temos um trabalho aqui, não é? Anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, mostrar quem Jesus é, mostrar que Jesus é o nosso Salvador, e para isso nós temos uma missão muito importante. Mas essa missão só pode ser atingida positivamente se nós, o que é que fizermos? Estamos a viver unidos, não é? Então nós temos um desafio muito importante, é de estarmos unidos. A união cada vez mais está a desaparecer na sociedade, não é? Cada vez mais nós olhamos, mas espiritualmente o apóstolo Paulo, e o irmão Jorge, por favor, vai para o Filipenses 2:3, que o apóstolo Paulo chama-nos a atenção que o comportamento de falta de união que existe na sociedade não pode existir dentro da igreja, dentro do povo de Deus, no sentido espiritual. Por isso diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. E aqui podíamos fazer uma ligação ao primeiro ponto que nós dissemos, que para vencer como Maria temos que ser humildes. Ele diz, mas por humildade. E agora, cada um considera os outros superiores a si mesmo. Amém. Irmãos, este é o ponto fundamental. Quando nós percebermos e assumirmos a nossa responsabilidade do corpo de Cristo, de membro do corpo de Cristo, não é? Nós o que é que assumimos? Assumimos que temos que nos respeitar uns aos outros e considerar os outros superiores a nós mesmos, não é? E ao olhar para a sociedade não se vê isto. Cada um, desculpe a expressão, cada um tenta pôr-se no bico lá no topo da pirâmide. Tudo tem que lá estar no topo. Tem que ser eu. Tu vais para baixo. Não, eu tenho que ser eu. Eu é que sei. Eu é que mando. Eu é que faço. É assim como eu quero. É assim como eu gosto. Eu gosto assim. Eu gosto assim. Mas, irmãos, numa comunidade, num grupo, nós não podemos estar todos no bico, não é? Alguém tem que estar no bico. E nós temos que estar todos juntos para vencer as dificuldades, não é? Irmãos, deixem-me dar 2, 3 exemplos muito rápido. Na família, o que é que a gente vê? Com todo o respeito. Não estou a falar agora no sentido espiritual. Estou a falar no global do mundo. O que é que se vê? Os pais, para um lado, os filhos, cada um, até os pais, cada um anda para si. Às vezes até vê-se aquelas, se um irmão ou outro já viu aquela publicidade, às vezes que é engraçado, vê-se uma série de pais e filhos na mesa, cada um agarrado ao seu tablet, ao seu celular, e em vez de estarem juntos, cada um está a olhar para si. Irmãos, hoje estamos a viver numa sociedade, com todo respeito, em que cada um está a viver por si, não é?
Como alguém disse, que às vezes as próprias casas parecem um hotel que é só para dormir, cada um vai-se embora, não há conversa, não há diálogo, não é? Os filhos hoje muitas vezes crescem sem uma intimidade, sem uma comunhão com os seus familiares, não é? Irmãos, eu não quero ser mansativo nem longo, mas em Portugal há dias começou um programa muito, que eu às vezes não acompanho, mas vi o anúncio que era de um programa sobre cozinha, não é? Que as pessoas vêm para concorrer e cada um faz o seu melhor, etc. Depois há alguém que faz o concurso, etc. E o que eu quero realçar nisso é que houve várias entrevistas. Então você está aqui, porquê? Como é que você... Às vezes mais idade, menos idade, mas como é que você gostou da cozinha? Como é que aconteceu com a sua cozinha? Como é que você despertou esse desejo da cozinha? E o que é interessante, na maioria deles todos foi com o meu avô, foi com a minha avó, foi com o meu tio, foi com a minha mãe, eles iam trabalhar e eu fazia isto na cozinha, fazia aquilo. O que é que isto mostra, irmãos? União, sim ou não? É. E hoje? Dificilmente se vê pais e filhos, tios, avós, nós todos juntos, não é? Estou a falar na sociedade, não estou a falar em ninguém aqui privado, estou a falar no geral. É isso que se vê. Cada um por si. Isto é a família. Vamos para a política. A mesma coisa. Os governantes, o que é que eles fazem? Irmão, cada um tenta mostrar que ele é que é o mais poderoso. Aqui quem manda sou eu. Eu é que tenho mais mísseis. Eu é que tenho mais guerra. Eu é que tenho o poder disto. Eu é que inflamo daqui. Não é o que se está a ver na política? Irmãos, vou falar no meu país porque é onde eu me sinto mais à vontade para não criar guerras com ninguém. Neste fim do mês, dia 30 vai haver eleições em Portugal. E vai haver porquê? Porque o grupo que governava se dividiu. Não se entendeu. Cada um queria as suas coisas. Tu para governares tens de fazer o que eu quero. E o outro, não senhor. E o que é que aconteceu? Desentenderam-se. Mais eleições, mais desgaste no país. Em vez de estarmos juntos para lutar contra esta pandemia, para arranjar trabalho, para dar trabalho a todos, não. Eleições, mais dinheiro para gasto para aqui, mais dinheiro para lá, o governo para, não decide nada, está tudo parado. Por causa de quê, meus queridos? Falta de união. Não estão interessados no povo. Não estão interessados em juntar-se e dizer, ok, eu cedo isto para bem de todos. Nada. Irmãos, este é o mundo que estamos a viver. Não é só na família, na política, em todo lado, irmãos. E na igreja? Não é o que às vezes nós vimos também? Porque, irmão, e porque é assim, porque eu queria assim, e porque nos fizeram isto, porque o pastor disse assim, porque aquela irmã disse assado, irmãos, que Deus nos ajude a entender. Nós temos uma grande missão. Levantar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E isto só é possível, irmão, se existir união. Porque, irmão, a união não é só... A falta de união não é só na família, não é só na política. Mesmo na igreja nós temos que estar a entender. E eu, para não ser longo, antes de entrar no ponto final, fazer aqui uma nota que eu tenho aqui, que queria partilhar connosco, que é o seguinte. A nossa guerra, a nossa oposição no sentido espiritual, não é contra o pastor A, nem contra a irmã B, nem contra o irmão C. A nossa luta espiritual é contra o pecado, é contra a desobediência a Deus. Essa é que é a nossa luta. Amém? Sim ou não? Portanto, não é contra pessoas em si, não. Por isso é que nós, como pessoas, temos de estar unidos. Porque temos de estar juntos para lutar contra o pecado, contra as artimanhas do diabo, chamar a atenção, juntos darmos as mãos e lutar e dizer às pessoas que elas têm que obedecer a Deus, que Jesus está perto, está para vir, temos de estar unidos, temos de estar num bom comportamento. Não é esse o nosso trabalho? Não é estar a discutir porque aquele irmão assim, porque aquela irmã assado, porque o pastor assim, porque o vosso irmão disse assim. Irmão, isto é o que o diabo quer. É despistar o nosso centro, é tirar-nos da nossa atenção de estar unidos, de mãos dadas, para lutar, para mostrar quem é a igreja, quem é Jesus Cristo. Não, para cada vez melhor. Por isso é que muitas vezes o inimigo tem vitória. Porquê? Porque as igrejas, cada vez, muitas delas estão a diminuir, cada vez que tem menos gente, as divisões são maiores. E quem é que está a esfregar as mãos, com todo o respeito? É o nosso inimigo espiritual, está todo feliz e contente, não é? Porque o quê? Quem é o farol? Aleluia. Irmão, digam-me, quem é o farol neste mundo? Quem é a luz neste mundo? Somos nós, não é? Nós somos o farol e o que o diabo quer é fundir as nossas luzes, quer desligar a nossa luz
para nós não termos brilho, mas que Deus nos ajude, irmãos, não é? E porquê é que agora, na parte final, vou dizer 3 razões porque é que nós temos que espiritualmente viver em união. Porque é que a igreja tem de estar unida? Se queremos agradar a Deus. Irmãos, e desculpem dizer-vos, o novo desafio, ou o desafio constante de Deus na nossa vida como igreja é qual é? Anunciar a pessoa de Jesus Cristo. Exaltar a nossa bandeira, levantar a nossa bandeira que é Jesus Cristo. Amém. E nós temos de estar unidos. Então, primeira razão, porque é que nós precisamos de viver em união? Porque esta é a vontade de Deus. Ponto. Não é certo? Nós temos que viver unidos porque é o que Deus quer. É o que Deus exige. E nós somos ou não somos filhos de Deus? Somos ou não somos seguidores de Jesus? Queremos ou não queremos agradar a Deus? Então, esta é a vontade de Deus. João 17, 20 e 21. Os irmãos sabem que quando Jesus orava ao Pai, o que é que ele dizia lá? Em João 17, 20 e 21. Diz, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra vão de crer em mim, e nós estamos cá todos incluídos, não é? Agora, para que todos sejam o quê? Um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo agora creia que tu me enviaste. Como é que nós podemos testemunhar e dizer lá fora que Jesus é o Salvador? Que Jesus, quando nós dentro da igreja estamos divididos, Jesus diz, sejam um. Por isso vou recuar um bocadinho a ler o texto de há pouco no princípio que lemos que o apóstolo Paulo disse, que tenham todos o mesmo sentimento. Amém? Irmãos, esta é a vontade de Deus, que sejamos uma igreja unida no propósito, no objetivo de cumprir a vontade de Deus, torna-se uma igreja mais forte e mais saudável. E é isso que nós precisamos de compreender e entender e pedir, Senhor, me ajuda, porque eu faço parte deste corpo, eu tenho que me fortalecer, eu tenho que estar unido, amém? Porque vocês sabem o que é que Jesus disse, não é? Nós, comparando a igreja com Jesus, o que é que ele diz? Eu sou a videira verdadeira e vós sois varas. A tudo aquilo que está fora, daquilo que não está ligado a mim, o que é que ele diz? Seca e morre e está fora. Então, irmão, nós temos que estar, se estamos ligados ao corpo, temos que estar com vida, unidos uns aos outros, para poder fazer a vontade de Deus. Em segundo lugar, porque é que nós precisamos estar unidos? Porque é que a igreja de Deus, o povo de Deus, tem que estar unido? Segundo, porque quando há união, há crescimento. Onde há união, há crescimento. E o texto é Atos 2,44. Os irmãos sabem que Atos 2 é aquele grande momento do início da grande igreja primitiva, não é? Diz quando o Pedro pregou, diz que foram batizados 3.000, quase 3.000, todos se agregaram, não é? E agora o verso 44 que diz, não é? E todos os que queriam estavam juntos. E tinham tudo em comum. E o que é que isto significa? Por outras palavras, viviam em união. Estavam unidos. E agora diz o verso 47. E porque eles estavam unidos, olha o que é que diz o verso 47. Louvavam a Deus, caindo na graça de todo o povo. E agora? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Irmãos, vemos aqui que a união era uma postura dos membros da igreja primitiva. Eles tinham um prazer em viver unidos. Estavam num momento de dificuldade, sim senhora, e este era o desafio, não é? Lutar contra as adversidades, lutar contra a perseguição, não é? Mas eles estavam unidos, irmãos, e porque eles estavam unidos, o que é que acontecia? Qual era o resultado desta união? Verso. Deus acrescentava à igreja todos os dias. Irmãos, por favor, vamos procurar entender o contexto da palavra de Deus. Vejam que é no fim que Deus diz que Deus acrescentava. O texto da Bíblia não diz que Deus acrescentava irmãos à igreja e eles estavam unidos, tinham tudo em comum. Não é isso que acontece. O texto não diz isso. Diz que eles se batizaram, agregaram-se quase 3.000 almas e estavam todos juntos, partindo o pão, fazendo as orações, estavam juntos na reunião, no templo e tal. E por causa disso, diga o texto, o Senhor acrescentava à igreja. Irmãos, se nós queremos ver uma igreja a crescer, temos que estar, o quê? Unidos. Ninguém pode querer ver uma igreja a crescer, se há desunião, se não estão unidos,
se as pessoas não deixam os seus preconceitos de lado, se juntam, dão a mão, estão unidos, deixam as suas ideias de parte para estar prontos, unidos, só assim Deus pode dar crescimento, não é? Irmãos, nós não podemos atingir os objetivos da igreja de progresso, de crescimento, se nós não quisermos em primeiro lugar estarmos prontos para estarmos unidos, não é? Irmão, a desunião não promove nada. A desunião só destrói, irmãos, não é? E nós temos que estar em amor, não é o que o Senhor disse? Amai-vos uns aos outros, e assim todos saberão que vocês são meus discípulos. E não há união sem amor. Tem que haver amor. Tem que haver desejo de intimidade, de paternidade, de afeto, de carinho uns com os outros, irmãos. Que Deus nos ajude. O nosso propósito é este, é fazer a vontade de Deus. Irmãos Jorge, por favor, ponha Mateus 18:7, para os irmãos verem o que é que Jesus diz. São palavras de Jesus. 18:7 diz: ai do mundo por causa dos escândalos. E diz: porque é mister que venham escândalos. Deus não diz que não há escândalos no mundo. E agora? O problema está no que vem a seguir. Mas ai daquele homem, daquela pessoa, por quem o escândalo vier. Irmãos, e um dos escândalos que pode acontecer qual é? É a desunião. Porque não há escândalo se não houver união. Se as pessoas estiverem unidas, não há escândalos. Estamos unidos, estamos fortes, defendemos uns aos outros. Então, agora diz: ai daquele que for o causador do escândalo. Ai daquele que der o escândalo. Irmão ainda, Mateus 5:9, o que é que Deus diz ali? E foi o próprio Jesus ainda também que diz: bem-aventurados pacifica. E o que são os pacificadores? São aquelas pessoas que promovem a paz. E onde é que está a união? Está na paz. Onde não há paz, não há união, não há concórdia. Mas Deus diz: nós temos que ser bem-aventurados, somos felizes quando estamos a lutar pela união. Irmão. Então Deus ordena que nós saibamos respeitar este desejo, este sentimento de união. Esforçarmos tudo para que seja um momento de união. E eu disse há pouco, e agora vou fazer um parênteses para recuar um bocadinho atrás. Aquele exemplo de Maria é maravilhoso. Quando José diz: Maria, agora vamos para o Egito. E a Maria diz: ok, vamos. Ela não diz: para aí, que Deus tem que me anular, Deus tem que me revelar. Não, ela respeita a liderança. Irmãos, e muitas vezes nós também temos que entender que o próprio Senhor Jesus mostrou que as hierarquias, as lideranças no povo de Deus têm que ser respeitadas. E às vezes as pessoas não respeitam. Pensam que o pastor tem que ser igual aos outros todos. Não é. O pastor é alguém que é responsável, tem uma hierarquia, tem uma posição, e ele tem que assumir essa posição, é ele que tem que liderar, é ele que tem que dar a voz de comando. E não temos muitos exemplos na palavra de Deus que o sucesso foi quando o líder estava na frente, clamava, gritava, e o povo unido. Irmãos, o próprio Senhor Jesus nunca desrespeitou as hierarquias. E o que eu mais gosto em Jesus é isso. Jesus era ou não era o Filho de Deus? Tinha toda a autoridade no céu, na terra e no céu? Tinha ou não tinha? Tinha. Mas ali há um texto que eu queria que vocês lessem, em Lucas 17:14, quando Jesus vai a caminhar e vem 10 leprosos ao encontro dele, em Lucas 17:14, o que é que lemos ali? Diz que Jesus vendo os 10 leprosos, o que é que Jesus lhes disse? Não é? Disse: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Porquê que Jesus disse isto? Porque a hierarquia era essa. Ninguém podia tomar decisões sem o líder, sem o sacerdote dar ordens. Jesus podia ter dito: eu sou filho de Deus, eu tenho poder para vos curar, vão para a vossa casa, vão embora. E ele tinha o direito de o fazer, mas eu não. Espera aí, há uma hierarquia a respeitar. Há um sacerdote. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E só o sacerdote é que poderá dizer que vocês estão curados. Quando alguém chegou ao pé de Jesus e disse: Senhor, vamos dar o tributo a César ou não? E o que é que Jesus disse? Esqueçam isso. A nossa vida é o espiritual. Esqueçam. Não. O que é que Jesus disse? Saibam respeitar as coisas. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Amém. Irmãos, que Deus nos ajude. Onde é que está a união? É nós sabermos respeitar quem lidera, quem está na frente, quem tenta puxar o barco. E nós estamos cá para unir. Muitas vezes eu menciono, e é uma grande realidade, aquela grande luta, não é? Em que
Lá está Josué na luta, Moisés, Arão, todos ali lutando, enquanto os servos de Deus, Arão e Hur, seguravam os braços de Moisés. A vitória acontecia. Mas quando ele fracassava, quando ele estava sozinho, os inimigos venciam. Irmão, nós temos que ter esta consciência. Se queremos o sucesso de uma igreja, se queremos o sucesso até de uma família, nós temos que estar unidos. Temos que colocar as nossas ideias, as nossas vontades de parte para estarmos unidos. Irmão, nós temos que estar preparados para uma coisa muito verdade. Quem vive em união tem que estar disposto a ceder. Não sei se vocês concordam comigo, mas a verdade é esta. Quem quer viver em união tem que estar disposto a ceder e a respeitar as regras de uma própria união. Porque a união tem regras, não é? Nós temos que respeitar isso. E é isso que muitas vezes falta. Porque o mundo hoje vive num espírito de egoísmo. Não tenho que dar satisfações a ninguém. Eu sou de maioridade, eu faço o que quero, eu entro, saio, ninguém tem nada a ver com isso. Se eu quiser dar uma satisfação de outro, se não quiser dar nada, xixi. Não. Não. Somos um povo, somos um corpo, estamos unidos, então temos que nos respeitar uns aos outros, amarmos uns aos outros, e foi assim que nós vimos no exemplo de José e Maria. Por isso eu usei o exemplo de José e Maria, um grande exemplo, que por isso é que Deus nos deu esta realidade na nossa vida, não é? Mostrarmos o grande exemplo que José e Maria dá. Amém? E antes de fazer a conclusão final, no próximo domingo vou-vos dar a terceira razão. Já demos duas, lembram-se? Porquê é que nós temos que estar unidos? Primeiro, porque é a vontade de Deus. Segundo, temos que estar unidos porque na união há o crescimento. E agora temos a terceira. E domingo, se Deus o permitir, vamos falar da terceira. Sabe qual é a terceira? Temos que estar unidos porque é na união que Deus derrama a bênção. Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, hein? E é domingo que nós vamos ler um bocadinho o Salmo 133 e aprender algumas coisas que este Salmo 133 nos dá acerca da união e do amor que nós temos que viver como família, como igreja, como sociedade. Nós precisamos de estar conscientes desta verdade. Amém? Ora, irmãos, em uma nota final, antes de concluir, eu quero dizer o seguinte e partilhar isto convosco. O que eu gostaria, irmãos, e que eu peço que vocês, com o Espírito de Deus, entendam, não é? Entendam uma coisa, irmão, um líder, um pastor, é muito difícil manter a unidade de uma igreja. Porque temos várias pessoas, várias culturas, várias maneiras de pensar, é muito difícil, não é? Mas se todos nós tivermos o único propósito de pensar que o nosso alvo não é o A, B ou C, mas é Deus, então nós certamente vamos ter grande sucesso, não é? O pastor vai ser muito mais fácil. Por isso, e às vezes as pessoas não gostam muito deste texto, mas está lá na Bíblia, como João 3,16, está igual. Hebreus 13, não é? Deixa-me lá ver o texto para não errar, senão alguém... Hebreus 13,17, o que é que ele diz? Obedecei a vossos pastores, para que eles não gemam. Porque se isso acontecer, não vos será útil. Deus trará a sua disciplina, Deus não abrirá a mão da sua bênção. Irmãos, é isso que nós muitas vezes esquecemos. Para mim é um esforço muito grande liderar a igreja, tentar estarmos unidos, mas eu só quero uma coisa, que você pense que nós todos juntos só temos uma missão aqui. Não é, como eu disse e vou repetir, não é ofender ninguém. Não estou aqui em luta contra A, B ou C, ou preferir, não. Nós estamos todos unidos para uma coisa só, levantar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Podem dizer amém comigo? Amém. É o vosso desejo. Nós queremos nesta comunidade dizer que somos uma igreja, que somos um povo, que tem Jesus como cabeça, que estamos aqui unidos para viver. Só assim é que podemos ter sucesso e só assim Deus pode abençoar a sua igreja e o seu povo de Deus. Amém? Então deixem-me concluir a minha mensagem de hoje para dizer o seguinte, irmãos. Já perceberam porque é que porque é que Deus escolheu José e Maria? Escolheu-os porque Deus sabia que eles eram um bom exemplo. E um bom exemplo neste espírito de hoje. O que é que aprendemos? Para enfrentar os grandes desafios da vida, o que é que nós aprendemos? Primeiro que temos que ser humildes. Não é? Colocarmos nas mãos de Deus. Eis aqui o teu servo, a tua serva. Depois temos que ouvir a voz de Deus. Deixar que Deus fale a cada um de nós. Abrir o nosso coração. Deixar que o Espírito de Deus fale a cada um de nós. E em terceiro lugar, que possamos estar unidos. Amém.
deixar as nossas ideias de parte, das nossas convicções, não é? Para bem do povo, para bem da igreja, para bem deixar as nossas ideologias, estarmos unidos. Aqui não há A, B ou C, nós somos um povo, somos um corpo. Jesus é a cabeça, não é? E o corpo está todo unido, todo ligado, irmão. Que Deus nos ajude, e para dizer finalmente, que Deus nos abençoe a seguir estes exemplos, e que Maria e José sejam um grande exemplo para todos nós. Amém? E se Deus o permitir, como eu disse, no próximo domingo, veremos que onde há união, há a bênção de Deus. E nós queremos as bênçãos de Deus. Amém? Nós queremos o mover do Espírito Santo de Deus. Mas para isso, nós temos que estar dispostos a estar unidos. Amém? Fiquemos de pé. E nesta manhã, orar a Deus para que Deus também possa falar ao nosso coração e que Maria e José sejam um exemplo a seguir. Pai Celestial, Senhor, muito obrigado, porque nesta manhã pudemos uma vez mais meditar na Tua Palavra, Senhor. Obrigado por estes conselhos, obrigado pelo exemplo que José e Maria nos deu, Senhor, e ajuda-nos também, neste ano que está a entrar, Senhor, nos desafios que em cada dia se apresentam diante de nós, Senhor, que possa haver este espírito de humildade, Senhor, um espírito de ouvir a Tua voz, Senhor, um espírito de união. Meu, estamos unidos para lutar contra o inimigo. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas temos que estar juntos para levantar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a imitar este grande casal, este maravilhoso casal, que nos dá um grande exemplo, Senhor. Deus, que Tu possas abençoar, Senhor. Fala aquilo que eu não consegui falar, Senhor, abre a mente para explicar muitas coisas que eu talvez não tive oportunidade, nem era permitido eu falar aqui, mas Senhor, mas Tu és o Espírito Santo de Deus, fala a cada um de nós, para que possamos ser uma igreja próspera, produtiva e abençoada, e é no nome de Jesus que eu Te peço isto e agradeço. Senhor, também agora Te peço que despeças cada irmão na Tua paz, Senhor, e que a Tua proteção, que os Teus anjos acompanhem cada um de nós. Dá-nos um bom dia, e se ainda estivermos neste mundo, que possamos de novo estar aqui no próximo domingo para louvar, bendizer e glorificar o Teu nome, porque Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Despede o Teu povo em paz, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E juntos podemos dizer amém. Que Deus ricamente nos abençoe, e nós então até domingo, se Deus quiser. Amém. Quer cantar um corinho? Aquele corinho que diz que é maravilha, somos uma família. Aleluia. Amém. É nisso é que temos a vitória. Vamos ter vitória nesse corinho. Aleluia. Se Ele vive nos nossos corações. Amém, Jesus. Que maravilha é sermos uma família em Cristo Jesus. Que maravilha é sermos uma família em Cristo Jesus. Uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual, uma família unida, uma família real, uma família que ama, uma família sem igual. Tony, posso subir um pouco? Está abaixo. Por favor. Aleluia! Aleluia! Nessa temos vitória. Temos vitória em Cristo. Temos vitória em Cristo. Não, ainda está abaixo. Está bom. Aí está bom. Que maravilha é ser uma família em Cristo Jesus. Uma família unida, uma família real.
Se Deus quiser. Obrigado. Obrigado, irmã Florinda. Glória a Deus, Senhor.